Campina Grande, 15 de junho, quinta-feira, estamos juntos outra vez para a realização de mais um programa Opção para a Vida. Logo mais estaremos dando continuidade à palavra que nós ministramos ontem sobre o tema Honestidade não tem preço. E ouviremos ainda ao término deste programa a cantora Denise louvando a Deus com um belíssimo hino para o seu enlevo espiritual. Desejamos lembrar a todos os nossos internautas, telespectadores que residem em Campina Grande durante este mês de junho, em que nós estamos sempre aos domingos vendo a cidade entregue à folia, porque sempre aos domingos um trio elétrico desfila ali na Avenida Brasília. Tivemos que antecipar os horários dos nossos cultos. Aos domingos estamos realizando reuniões sempre às 15 horas. Culto divino está sendo vespertino às 15 da tarde. Portanto, você que deseja participar dos nossos cultos, desde já, lembre-se, domingo, 15 horas, culto de adoração em nosso templo. A Igreja do Calvário está situada às margens do Açude Velho, confluência com o Parque da Criança, ao lado do Monumento do Centenário. Sem perda de tempo, fiquemos com a segunda parte desta mensagem. Foi de forma ilegal, ilícita, injusta, desonesta. E é por isso que Jesus fala nesta mesma passagem aqui no versículo 8. Ele diz: elogiou o Senhor, o administrador infiel, porque se houver atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Os filhos das trevas são mais hábeis do que os filhos da luz. Ou seja, Jesus enfatiza o seguinte, é a seguinte lição: diante de quaisquer dificuldades pelas quais você e eu estejamos passando, tenhamos uma tomada de posição, tenha iniciativa, tenha criatividade, seja criativo, não no sentido negativo, não no sentido pejorativo, não no sentido de roubar, de enganar, de mentir, de tirar proveito, de passar a mão no que é alheio, não nesse sentido, mas do modo como aquele homem agiu de forma atiladamente desonesta, você como filho da luz, como sal da terra, deve usar estratégias positivas. É essa a palavra que diz aqui o texto, verso 8: e elogiou o Senhor, o administrador infiel, porque se houvera atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Diante de certas decisões que você tem que tomar, entre a mentira e a verdade, o certo e o errado, o bom e o ruim, positivo e negativo, para que você como cristão faça a diferença, qual é a sua posição? Qual é a escolha que você está fazendo? É mais confortável você mentir para tirar proveito? É mais confortável você passar a mão porque tudo é mais fácil? É mais fácil você, quem sabe, tirar proveito no sentido de enganar e mentir, agir ardilosamente? Ou você dizer: eu prefiro pagar o preço, eu prefiro sofrer, eu prefiro estar até sem ter um certo conforto, ou sem ter um certo alimento que eu gostaria de me alimentar, mas eu vou abrir mão, eu não posso abrir mão, eu não posso abrir mão da minha conduta, do meu caráter, da minha posição como um cristão, como luz do mundo, como sal da terra. É isso que Jesus está querendo mostrar aqui. Então, diante de quaisquer que sejam as situações, as adversidades, nós precisamos, meus irmãos, de criarmos alternativas e não narrativas. O que mais a gente ouve hoje na mídia são narrativas de muitos políticos. Narrativas você tem demais, até cada uma a mais bonita do que a outra. Mas me perdoem, a mais
nojenta, a mais podre, a mais suja, que só em a gente ouvir a gente fica com uma comichão lá dentro. Pelo menos eu sou assim, fico lá dentro digo, meu Deus, não pode uma coisa dessa. Eles estão criando muitas narrativas para encobrir a podridão, a mentira, o roubo, a fraude, a desonestidade. Por isso eu dei como título: a honestidade não tem preço. Ela não é negociada no sentido de você ir na vantagem. Quem procura ir na vantagem, meus irmãos, são pessoas que realmente não têm caráter. Muitos dizem esse ditado popular: os fins justificam os meios. Portanto, Jesus não está ensinando a agirmos desonestamente quando ele elogiou a atitude deste servo, deste administrador. Ele está simplesmente aqui mostrando que ele fez alguma coisa, embora que errada, que não deveria ter feito, mas ele teve iniciativa. Ele disse: eu tenho que fazer alguma coisa. No versículo 9, aí parece que a coisa se agrava nessa parábola. Por isso que eu disse no início, é uma das parábolas mais difíceis que se tem de se interpretar, essa daqui. Porque no verso 9, parece que a coisa afunila, quando ele diz assim: e eu vos recomendo, das riquezas de origens iníquas, fazei amigos, para que quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Que foi o que o administrador fez. Disse: eu vou aqui negociar com os credores do meu patrão, tirando vantagem, que vai ser bom para mim, para que quando eu estiver desempregado, eu for demitido, eu chegue lá na casa dele, ele abra a porta para servir um banquete, um almoço, um jantar, um café, eu vou ter acolhida por eles. E parece que aparentemente, presbítero Sidney, Jesus está dizendo: eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua, fazer amigos. Parece, mas é como você pregando ontem, sexta-feira, disse aquele remédio que era um desodorante, chamava-se Denorex. Parece, mas não é. Quem lembra desse? Era um desodorante, né? Muito propagado na mídia, né? Adquira Denorex. Parece um remédio, mas não é. Então era aqui. Parece que esse conselho aqui está muito volúvel, né? Olha, eu vos recomendo, das riquezas de origens iníquas, fazer amigos, para que quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Irmãos, tem um pensamento que eu já ouvi, você já deve ter ouvido, que diz assim: há certas pessoas que quando elas têm alguma frustração de alguma coisa que elas deixaram de receber ou passou a fazer falta na sua vida, elas ficam de braços encruzados esperando a morte chegar. Não tem esse ditado? O povo não costuma dizer? Esperando a morte chegar. Então, Jesus estava mostrando que não é assim. E aquele homem, aquele administrador, ele procurou fazer com que aquilo que parecia ser o fim, a estaca zero, dali ele partiria para ter uma nova maneira de enfrentar e encarar a vida. Então, nesse verso 9, Jesus não está nem ensinando e nem insinuando para os seus seguidores usarem os recursos do mundo de uma forma ímpia, mas com fins nobres, para que seus amigos, agora aplicando no sentido positivo, Deus Pai e Jesus, o seu Filho,
através daquilo que você tem de positivo, de bom para passar para as pessoas, possa conquistá-las para que elas venham participar do reino de Deus. Entende? Irmão Fabrício, é como se você tivesse a oportunidade de ajudar alguém na sua área profissional, e essa pessoa, você nem falou o evangelho para ela, você apenas a ajudou, você apenas deu dicas para que essa pessoa pudesse aproveitar a arte que você exerce como marceneiro, e ele pudesse até se sobressair e ganhar bem, viver bem. Ele vai ficar tão agradecido a você que ele vai se sentir muito grato, muito agradecido por você ter passado muitas informações importantes para ele. E essa pessoa é alguém que está na iminência de ser alcançada pela palavra e você ganhá-la para Jesus. Seria essa uma ilustração aplicando essa palavra que Jesus tomou como aquele homem que ele diz aqui: eu vos recomendo que das riquezas da origem iníqua fazer amigos, conquiste amigos, amizades, não como aquele homem agiu de má fé, desonestamente, mas haja no sentido positivo, sempre Jesus mostrando. Então ele está dizendo aqui, nesta parábola, nesta parte do verso 9, ele novamente, ele diz: portanto, procurai, através da ajuda, da aproximação, da amizade, podemos assim dizer, com fins nobres, para que seus amigos, assim como ele conquistou de forma desonesta, vocês procurem fazer com que as pessoas sejam de forma nobre, elas possam confiar na sua ajuda, no seu auxílio, e elas venham participar do reino dos céus. Sabe por quê? Jesus não estava dando margem aqui a alguém interpretar aqui. Olha aqui Jesus dizendo: e eu vos recomendo que das riquezas de origem iníqua fazer amigos, porque no verso 10 até o verso 12, Jesus desce a lenha, reprovando, repudiando quem estiver agindo de forma desonesta. Olha o que ele diz aqui: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se pois não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Ninguém vai confiar a você nenhuma palavra, quanto menos algum valor, porque sabe que você é uma pessoa que não merece confiança. Então Jesus está derrubando essa interpretação maligna, diabólica, que passa-se na cabeça de alguns indivíduos espertalhões, que alguém pode pegar esse versículo 9 aqui, isolar e dizer: olha aqui, Jesus está dizendo que o indivíduo que rouba, o indivíduo que é ladrão, o indivíduo que age de forma desonesta, deve-se ter amizade dessas pessoas, longe delas, fuja destas pessoas. Porque do mesmo modo como você não gostaria de ser enganado, como você não gostaria de ser roubado, então não concorde com essas pessoas que tenham esse tipo de comportamento. Então ele novamente repreende, agora com muito mais veemência, que não vale a pena ser desonesto, e lamentamos, porque é o que muitos dos nossos representantes estão ensinando a essa sociedade, às crianças, aos adolescentes e a muitos jovens, que parece que hoje ser desonesto é negócio, ser desonesto faz bem, ser desonesto o indivíduo vai se sair muito bem, obrigado. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem justa, quem vos confiará a verdadeira riqueza? No versículo 12,
Ele diz assim: se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Tem um ditado que diz: não entregue o ouro ao bandido. Não entregue o ouro ao bandido. É um ditadozinho que muita gente cita, né? Fulano entregou o ouro ao bandido. E a gente sabe o que é que significa esse adágio popular. Então, meus irmãos, estamos concluindo esta parábola, mas eu quero aplicar essa parábola mostrando que esse homem rico representa Deus. Esse administrador infiel representa o homem no seu estado de pecaminosidade, caído, dominado, destruído, aniquilado pelo pecado. Ele tem esse comportamento, mas Jesus veio transformar toda essa interpretação maligna, diabólica, mostrando que agora alguém que tem uma nova natureza, que seja uma nova criatura, como a Bíblia diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, tudo se faz novo. Ele não vai ter mais aquele tipo de comportamento. Eu pelo menos posso dizer isso por experiência. Eu encontro muita dificuldade para enganar alguém. Estou falando diante do meu Deus. Eu encontro dificuldade. É fácil, mas eu encontro dificuldade. Encontro dificuldade em ficar com 1 centavo de quem quer que seja que for. 1 centavo. Eu encontro dificuldade. Sabe por quê, irmãos? A nova natureza que está aqui. Não é que eu seja melhor do que ninguém, é a nova natureza. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então, eu quero aplicar essa parábola, aplicando o versículo 13. E eu concluo com esse versículo 13. Ninguém pode servir a 2 senhores. Porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Dentre o comportamento desse credor, desse administrador, desculpem, que estava agindo desonestamente, corrigido agora por Jesus, no sentido assim de aplicar aquilo que é certo, que é positivo, você está servindo a quem dos senhores? A Mamon, sendo desonesto, enricando, a honestidade não tem preço, como eu disse, como o título desse sermão. Ou a Deus, a quem você está servindo? Não seja desonesto com Deus. Deus não merece que eu seja desonesto com Ele. E é por isso que eu quero deixar aqui 7 frases, aliás, 7 lições e 3 provérbios de filósofos. O primeiro deles é: por que eu não devo ser desonesto com Deus? Primeiro porque, de acordo com 1 João capítulo 4, versículo 19, lá nos diz que eu amo a Deus porque Ele nos amou primeiro. Antes de eu amar a Deus, irmão Fabrício, Ele me amou primeiro. Então, por esse amor divino, eu não posso decepcioná-lo, eu não devo ser desonesto com Deus. Primeira coisa. Segunda, porque ainda que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Ele não pode ser infiel. Ainda que eu seja infiel, Ele permanece fiel. Se eu for fiel, Ele vai ser fiel. Se eu for infiel, Ele continua sendo fiel. Agora, sabe em que aspecto? No sentido daquilo que eu fiz de errado, vai ser aplicada a justiça. Ele vai ser fiel. Ele não vai passar a mão. Ah, meu filho, você, como muitos pais fazem, né? O filho erra, a filha erra, passa a mão no cabelo. Nada, meu filhinho, minha filhinha. Deus não alisa a cabeça de filho.
O Senhor castiga, repreende aquele a quem ama, aquele a quem lhe recebe por filho. Terceira coisa, porque Ele provê todas as nossas necessidades. Ele é o nosso Jeová Jirê. Amém? É o Deus que provê tudo que você precisa. Quarta lição, porque de tudo que Deus nos dá, Ele espera que nós lhe devolvamos o mínimo que Ele pede. A 10ª parte de tudo que Ele me dá, Ele quer o mínimo apenas. Não é salário mínimo não, é o mínimo de tudo que Ele me dá, para ver e provar a minha fidelidade, a minha honestidade, até onde eu sou fiel. Se alguém é fiel no pouco, também será fiel no muito. Ele diz: vinde, servo bom e fiel, porque foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. A 5ª lição, para que eu não seja desonesto com Deus, eu devo ter a consciência de, como cidadão, eu devo obedecer às autoridades, porque são elas constituídas por Deus. Romanos 13. A quem imposto, imposto, a quem tributo, tributo, a quem honra, honra. É isso que nos diz lá em Romanos capítulo 13. Em 6º e penúltimo lugar, por que eu devo ser honesto com Deus? Porque no Salmo 101, versículo 6, ele diz: os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que estejam comigo, e aqueles que são fiéis, estes me servirão. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, e aqueles que são fiéis me servirão. E penúltimo, 7º e penúltimo texto, é que lá em 3ª epístola de João, no versículo 4, é só um capítulo que tem, ele diz assim: não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos andam na verdade. E ainda em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 21, o Senhor nos diz também: pois o que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, como também diante dos homens. Sabe por quê, irmãos? Porque agora você vai ouvir 3 provérbios, e eu estou terminando com esses 3 provérbios. Quando você é fiel a Deus, você é fiel também àqueles que lhe cercam, àqueles que lhe ouvem, àqueles que muitas vezes estão conosco. Quando você é fiel a Deus, você vai ter a atenção, o respeito, a consideração daqueles que você convive com eles. Eu não estou encontrando aqui, mas eu escrevi 3 provérbios que eu colhi de 3 pensadores, 3 teólogos, mas eu não estou encontrando, eu vou ficar devendo a vocês. Porém, veja bem, quando você é fiel a Deus, está aqui, 3 pensamentos. Nenhum homem é honesto até que seja honesto para com Deus. Quem disse isso foi Roy Smith. Vou repetir: nenhum homem é honesto até que seja honesto para com Deus. Se você é honesto para com Deus, isso é o suficiente. Segundo pensamento, Henry Houghton, ele disse: para ser honesto para com outrem, faz-se mister que a pessoa seja absolutamente honesta para consigo mesmo. Aquele credor não era honesto consigo mesmo. Ele pensou consigo: o que é que eu vou fazer para me sair dessa situação? Eu já sei. Ele deu uma despertalhão. Então, para ser honesto para com outrem, faz-se mister que a pessoa seja absolutamente honesta para consigo mesmo. E o último pensamento de Benjamin Franklin, ele disse: o homem honesto não aceita nenhum dinheiro ou valor que não lhe seja devido. Um homem honesto não aceita nenhum dinheiro ou louvor
que não lhe seja devido. Benjamin Franklin foi quem disse isso. Depois de um sermão desse, meus irmãos, eu quero dizer para vocês que eu me deparei como alguém que está diante de um espelho, olhando o seu rosto. E eu comecei a pensar, quanta coisa eu preciso melhorar na minha vida. Porque parece, pelo que vocês acabaram de ouvir, que a gente é 100% isso aqui. Eu sou mais falho do que vocês tudinho. Eu tenho mais falhas e mais defeitos do que vocês tudinho. Agora, diante dessas realidades e dessas verdades aqui, eu não posso deixar de considerar que ou eu mudo de atitude, de comportamento e que tenha um procedimento que seja realmente digno de ser aquilo que Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores. Ou há de agradar a um e se devotará a outro, desprezará um e desagradará o outro. E qual dos dois você se encontra? Fiquemos em pé. Pai, queremos te agradecer, porque a tua palavra é a verdade, porque o Senhor nos ensina, o Senhor nos instrui, o Senhor nos mostra o que precisamos mudar, o que precisamos fazer para que o Senhor possa transformar mais e mais a nossa vida, e nós possamos ser como a tua palavra nos diz: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Ajuda-nos, portanto, Senhor, para que longe de nós esteja qualquer atitude comportamental como a daquele administrador infiel, mas que nós possamos viver de tal maneira que o teu nome em tudo seja glorificado, que possamos fazer com que as palavras de 3 João, versículo 4, possa ser a tua alegria, como teve João. Não há maior alegria do que os meus filhos andem na verdade. Que sejamos, portanto, honestos contigo, nas mínimas coisas, que nós possamos, Senhor, considerar aquilo que ouvimos, não para que nós possamos nos sentir melhores do que ninguém, mas necessitados, Senhor, como se nós não tivéssemos vivendo em nenhuma dessas, não tenhamos vivido aquilo que a tua palavra nos revelou nesta noite, e nos corrijamos, portanto. Te pedimos, agradecidos, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Tenham todos um bom dia, um bom final de semana. Até segunda-feira, se Deus quiser. Algemado por um peso, oh, quão triste eu andei, até sentir a mão de Cristo. Não sou mais como era, eu sei. Igreja, tocou-me, Jesus tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Aleluia. Desde que encontrei a Cristo e senti seu terno amor, tenho achado paz e vida, para sempre cantarei em seu louvor. Para terminar, tocou-me, Jesus tocou-me, de paz Ele encheu meu coração.
o Senhor Jesus me tocou.